Olá, eu sou Ana Carolina Neves, autora de livros para crianças e jovens, e hoje eu vou contar para vocês um pedacinho de um dos meus livros, O Espia das Montanhas. Esse aqui. Essa é a história do Zinho, um menino que vive em um dos lugares mais bonitos do mundo. Ele vive no alto de uma montanha, na cadeia do Espinhaço, que é a cordilheira brasileira, e a família dele vive de uma maneira muito ancestral, como muitas gerações anteriores, colhendo flores sempre vivas. Acontece que o Zinho está ficando cego e ele não consegue ver toda aquela beleza no entorno dele. Isso não significa que ele não conseguisse enxergar, porque ele tinha uma sensibilidade muito especial que fazia com que ele, através dos outros sentidos, conhecesse a textura das plantas, a textura das folhas. Ele sabia dos lugares por onde ele passava através do cheiro que a terra exalava quando pisada. E ele sabia mesmo prever a chegada da chuva através daquela eletricidade que fica no ar antes de chover. Um dia chega naqueles altos de morro uma figura diferente, um ornitólogo que está em busca de uma ave nunca antes vista. Esse pesquisador chamado Augusto conhece o Zinho, que explica para ele que naquela região essa ave é tão desconhecida, tão misteriosa, que ela é até mesmo considerada uma assombração, a comadre de branco. Então, o Zinho e o Augusto partem numa expedição em busca dessa ave misteriosa. O Augusto com a experiência dele de pesquisador de aves e o Zinho com a sensibilidade dele de ver o mundo além dos olhos. Esse pedacinho que eu vou ler para vocês fala de um momento, de uma experiência em que o Augusto conseguiu se colocar no lugar do Zinho para enxergar o mundo através da forma dele de ver o mundo e como que foi o encontro com essa tal comadre de branco. Zinho e Augusto caminharam até o alto do Pico Dois Irmãos. Estenderam-se no capim e ficaram ouvindo a tranquilidade sonora daquele lugar isolado, enquanto castelões de nuvens rechonchudas navegavam lentamente pelo céu azul, coradas pelo sol da tarde. Como quem não quer nada, meia dúzia de nuvenzinhas que passeavam a esmo trombaram e se embolaram numa áspera discussão. Em pouco tempo, elas formaram um atrevido novelo cor de chumbo, que lançava raios e trovoadas por onde passava. As nuvens maiores, bonachonas da vida, pareciam achar graça na impetuosidade daquele filhote de tormenta. À medida que ele se aproximava, um cheiro leve de terra molhada tomava o ar e as plantas se agitavam com o vento fresco que soprava. O Zinho se levantou, foi até um lajeiro e apanhou 2 folhas grandes de inhame em forma de coração. Suas nervuras, taludas e ramificadas, pareciam as costelas de um homem. Depois arrancou um ramo de bate-caixa, um arbusto com folhas tão duras que pareciam retalhos de couro seco. Deu uma folha de inhame para Augusto e se sentou segurando a outra pelo cabo, como se fosse um guarda-chuva. O ramo de bate-caixa ele segurou na outra mão. Zinho falou: "Isso é uma máquina que eu inventei." "Máquina? De fazer o quê?" "De escutar a chuva, de ouvir folha. Se chama tambor de chuvas." "E como é que funciona?" "Espia para você ver." Num instante, a chuva chegou com pingos grandes, grossos e espaçados. Às vezes, algum batia na cabeça com um toque e escorria, causando um arrepio. Pouco depois, os pingos se multiplicaram. A chuva aumentou de volume e virou uma tempestade ardida que sapecava a pele com suas agulhadas frias. Os 2 amigos se protegeram debaixo das folhas guarda-chuva, onde as gotas batiam, com um tamborilar tão alto que era preciso conversar aos berros. Zinho gritou: "Tá ouvindo as folhas?" Augusto afastou o guarda-chuva da cabeça e ouviu uma sinfonia de folhas tocadas pela água. Fechou os olhos e ouviu o barulho grave e seco dos pingos tamborilando na folha larga de inhame. O chacoalhar das folhas duras de bate-caixa, como se fossem um instrumento musical feito de toquinhos de madeira. A água escorrendo dos arbustos e gotejando nas poças.
o murmúrio suave e difuso da chuva nos capins e os trovões retumbando pelas serras distantes. Ele ouvia a música das plantas tocada em folhas de todas as formas, tamanhos e espessuras. Para Augusto, aquela experiência foi uma revelação. O dia em que ele escutou a voz das plantas. E mais estava por vir. A nuvem se descarregou, a chuva diminuiu e os pingos foram se espaçando. O céu se iluminou com um brilho leve e renovado e com um longo arco-íris que ia de uma serra a outra. Os amigos ficaram ouvindo a orquestra dos pássaros que pareciam ter se multiplicado com a chuva e ocupado cada galho e cada pendão de capim. O Zinho calmamente interrompeu a contemplação. Seu passarinho está aí. Passarinho? Que passarinho? A comadre de branco, uai. Onde? Escuta e procura. Augusto fechou os olhos e aguçou os ouvidos o máximo que pôde para procurar o canto da sua ave no meio das outras. Reconheceu o sofrê, o tico-tico, a siriema, o pitiguari, até que finalmente ouviu ao longe o canto melodioso e tristonho que procurava. Ele se concentrou nesse canto com toda a atenção, até que todos os outros tivessem se apagado em sua mente. Nesse momento, o canto da comadre de branco soou claro e alto. Ela está naquele afloramento rochoso ali, exclamou Augusto emocionado. Pisando leve e silencioso como um gato, Augusto chegou bem perto do lajeiro e ficou imóvel entre os arbustos, com todos os sentidos em alerta. Seus olhos estavam completamente abertos e atentos para qualquer movimento, mas não conseguiram localizar a ave. Foi um pequeno ruído que a denunciou. Uma pedra, uma minúscula pedra arrastada pelo bico da ave, arranhando suavemente a rocha. Então Augusto pôde ver o mais extraordinário animal que jamais tinha visto. Muito perto dele, camuflada entre as pedras como se fosse um pedregulho, estava a avezinha que não era branca, mas cinzenta como o próprio fundo onde se escondia. Tinha manchas esverdeadas, brancas, amarelas e alaranjadas, que a confundiam com os líquens que cresciam incrustados na rocha e tornavam seu disfarce ainda mais perfeito. As penas crespas, coisa que ele nunca tinha visto antes, imitavam a aspereza da pedra. E suas asas atrofiadas não serviam para voar. Incrível, a ave se locomovia em rápidos arranques, como se fosse um camundongo. Augusto ficou por breves, mas eternos minutos, apreciando aquele ser que com esforço comovente empurrava pedrinhas pelo chão, formando uma pequenina parede que fechava um buraco na rocha, onde ela provavelmente chocaria seus ovos. Por fim, a pequena ave percebeu a presença do pesquisador e correu para se esconder num buraco entre as pedras. Aquela foi a maior e mais inesquecível descoberta da sua vida. Tal descoberta jamais poderia ter sido feita por alguém que procurasse a ave apenas com os olhos.